Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. No Congresso, aumenta a pressão contra o ministro Alexandre de Moraes. A reportagem é do Igor Cardim. Após a revelação de mensagens de Daniel Vorcaro, incluindo o diálogo atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento de dados do celular do empresário. A investigação será conduzida pela PF e deve focar em quem tinha acesso ao material sigiloso. O caso elevou a pressão no Congresso, com parlamentares da oposição cobrando explicações. Já transferido para o Presídio Federal de Brasília, Vorcaro ficará em isolamento por 20 dias, enquanto a defesa nega a delação premiada. As trocas de mensagens entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes causaram mal-estar no Supremo Tribunal Federal. A Larissa Lopes tem a repercussão desse caso. No centro da crise do caso Master, o ministro Alexandre de Moraes negou a troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro. A manifestação ocorreu após mal-estar diante das revelações de supostas conversas no dia da primeira prisão do empresário. A Polícia Federal suspeita até que Moraes tenha usado o cargo para favorecimento do dono do Master. Essa é a segunda crise envolvendo o ministro do Supremo em menos de um mês, quando Dias Toffoli teve que deixar o caso. Daniel Vorcaro foi transferido do interior de São Paulo para a Penitenciária Federal de Brasília, onde vai ficar isolado por 20 dias em uma cela de 9 metros quadrados. Em meio ao conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo ultrapassou a marca de $90. A Petrobras, no entanto, quer evitar repassar as volatilidades para o consumidor. O Matheus Maciel tem as informações. O conflito no Oriente Médio envolvendo Irã e Estados Unidos não trará impactos diretos no preço dos combustíveis no Brasil no primeiro momento. A informação foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante a apresentação dos resultados financeiros da companhia. De acordo com ela, a ideia é evitar por hora o repasse da volatilidade do mercado internacional do barril de petróleo, que fechou acima dos $90 nesta sexta-feira. O presidente americano Donald Trump diz que só haverá acordo com o Irã a partir de uma rendição incondicional. A Ana Luísa Bessa nos atualiza sobre os confrontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que não teria problemas do Irã ter uma nova liderança religiosa no país e não uma democracia. Para ele, a única questão em jogo é dessa liderança tratar bem os Estados Unidos e Israel. O conflito no Oriente Médio chegou nesta sexta-feira ao 7º dia com uma nova escalada após bombardeios de Israel em Beirute, no Líbano. O Departamento de Justiça americano divulgou documentos do FBI descrevendo várias entrevistas com uma mulher que acusa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Jeffrey Epstein de estuprá-la nos anos 1980, quando era uma adolescente. Segundo o Departamento de Justiça, esses documentos não haviam sido divulgados anteriormente porque foram marcados por engano como duplicados. Trump nega as acusações. A gente volta já já com o Giro. Todos os acusados de participação no caso de estupro coletivo num apartamento em Copacabana estão detidos. Vamos ao Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho. O menor de idade, apontado como mentor do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, se entregou à polícia nesta sexta-feira. Na quinta, o MP havia reavaliado uma decisão anterior e pedido a internação dele. Os 4 adultos envolvidos permanecem presos e estão em celas separadas dos demais detentos. A ANAC aprovou punições contra passageiros que causem tumultos em aeronaves. A Ana Carolina Tomé tem os detalhes. A ANAC aprovou a regra que barra os passageiros brigões em voos domésticos e aplica multa de mais de R$17 mil aos indisciplinados. A norma estabelece um manual de atuação da tripulação que, a depender do caso, vai desde a advertência verbal e contenção até sanções administrativas. Os passageiros poderão recorrer em um processo monitorado pela própria agência. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou sua pré-candidatura à presidência da República, mas outros nomes do PSD seguem no páreo pela indicação. A Karen Lemos acompanhou. Os governadores do Rio Grande do Sul e do Paraná anunciaram que deixam os cargos até o início de abril. Eduardo Leite e Ratinho Júnior disputam a indicação do PSD
para serem candidatos à presidência com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os 3 participaram de um evento em São Paulo, onde o partido de Gilberto Kassab filiou 6 deputados estaduais do PSDB, que já foi a maior bancada da Assembleia Legislativa Paulista. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e a análise do nosso time de comentaristas. E se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!